Olha só, com relação ao Fundo Garantidor de Crédito, tem uma informação importante, né, que ele tem de garantia 160 bilhões de patrimônio. É um dinheiro que vem dos bancos. Mas com esse resgate aí de 50 bilhões, né, que não estavam previstos, o Conselho fez uma organização lá e falou, gente, precisamos fazer uma recomposição, vamos pedir 5 anos de contribuição antecipadas. Ou seja, esse dinheiro vai vir de algum lugar. Quem vai pagar essa conta? Não, mas o Fundo Garantidor, garantir o Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é formado pelas entidades privadas, né? Então são os próprios bancos quem contribuem. Não tem, de fato, um dinheiro público envolvido ali, a não ser se eventualmente algum banco público quem contribui pro banco, Matheus? Sim, ele sai do cliente do banco, mas essa ressalva precisa ser feita. Por quê? Porque qual que é o grande risco em relação, por exemplo, à Rio Previdência, que foi muito bem citada pela Jess? É que não existe uma responsabilidade de nenhum órgão, nem municipal, nem estadual, nem federal, sobre as garantias daquele investimento feito pela Rio Previdência, feito pela Previdência do Amapá e por várias outras previdências que aos poucos nós vamos descobrir. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma iniciativa independente dos bancos, claro, fiscalizado pelo Banco Central, pela CVM, e inclusive, Fernando, uma observação que cabe. O Banco Central, a CVM, tantas vezes faz uma fiscalização até exagerada em relação às fintechs, como a gente vê os bancos digitais, e não fez nem de perto essa mesma fiscalização em relação ao caso do Banco Master e do Pleno. Mas, sendo justa aqui, a gente viu também uma outra situação envolvendo a lógica bancária, uma fintech, que foi a situação do envolvimento até do crime organizado dentro de operações que estavam ali já, tecnologia bancária, financismo. Então, assim, nós estamos tendo uma mudança desse cenário, uma facilitação que é positiva para fomentar novas entidades, mas que precisa ser acompanhada de perto, ou nós vamos pagar a conta. Quando a gente olha para o déficit, o que vai acontecer no caso da Rio Previdência? Quem vai pagar isso é o Estado. O que não pode? Realmente não pode deixar a pessoa que investiu a aposentadoria, confiou em quem? No Estado, com a aposentadoria, muitas vezes até sem escolha, no Estado, e agora, de repente, o Estado fala, então, né? Sabe esse banco que todo mundo sabia que tinha vários probleminhas? Pôs seu dinheiro lá. Não dá para ser assim. Então, o Estado vai ter esse gasto. E outra, eu não duvido nada que se mude a lógica do Fundo Garantidor. Porque a situação está se alastrando. E a situação está se alastrando num nível que os bancos estão muito incomodados também. E que, crescendo isso, a cada dia que passa, nós vamos ver um aumento da situação em relação à cobrança do Master, mas ao déficit. Em menos de um ano, já foram 3 bancos. Isso é assustador. É interessante lembrar que esses bancos digitais acabaram pulverizando um pouco os serviços e as taxas que eram muito arbitrárias acabaram sendo diluídas. Grandes bancos diminuíram essas taxas, justamente porque a concorrência apareceu. Mas quando eu falo de 7 anos de antecipação desses dividendos, essa conta tem que sair de algum lugar. Não existe almoço gratuito nem para os banqueiros. E eu acho que a grande lógica também por trás disso é a gente perceber o quanto o Estado, de fato, está imbricado nesse processo de financiarização geral. Ou seja, existe um desaporte do processo de investimento da Previdência Pública, que já vem se acompanhando com diversas reformas já há mais de 20, 30 anos, e que provavelmente, como o Fernando comentou, vão gerar esse rombo para poder cobrir o Fundo Garantidor de Crédito e que vai significar a promoção de novas iniciativas, de novas reformas da Previdência, que vão acabar prejudicando justamente os trabalhadores e as trabalhadoras, que vão ter que contribuir com mais previdência e ao mesmo tempo não ter os seus direitos econômicos. Antes era mais fácil, né, perceber quanto você pagava para o banco quando tinha a taxa do talão de cheque, lembra? Aí aumentava o talão, você nunca pegou um talão de cheque. Antes tinha taxa para talão tudo, de cheque, né? Mas quanto custa o talão? Depende do número de folhas. Aumentava, você falava, não, eu estou pagando uma conta a mais aí, né? Pagando para deixar meu dinheiro no banco. Mas permite só fazer uma observação em relação ao que o Gustavo trouxe. A crise previdenciária no Brasil, ela não tem uma relação direta com a questão do Fundo Garantidor de Crédito ou eventualmente com essa, né, triste fraude em relação ao Banco Master e ao Grupo Master, né? Porque o Will Bank era do grupo, o próprio Banco Pleno já esteve envolvido com o Grupo Master. A crise previdenciária no Brasil é uma crise assim, instaurada já há muito tempo, né? A gente já tem visto a perda do poder de compra dos aposentados há muitos anos e já existem vários estudos, e não estou falando de teoria, isso é prático, em que existe uma grande chance de que a gente não tenha
uma previdência, a gente não tem uma aposentadoria saudável em torno de 15 anos. O que é saudável? É talvez no máximo a gente conseguir se aposentar com um salário mínimo. Isso reforça quem está nos acompanhando. Precisa cuidar da sua aposentadoria. Você precisa começar a guardar um dinheirinho, você precisa começar a buscar uma renda passiva, senão quando você chegar no momento que você acha que você vai descansar, você não vai conseguir nem parar, Fernando. Quem parecia que não preocupava com a aposentadoria era o próprio Daniel Vorcaro.